europeia. A Europa deu uma, não diria propriamente uma guinada 180, deu um cavalinho de pau à direita, mas a direita europeia, centro-direita europeia deu uma fortalecida, mantendo essa trajetória de ser hegemônica na Europa. Ganhou as últimas eleições e ganhou agora também. A centro-direita europeia é a grande vencedora dessa última eleição, como tinha acontecido na última. Mantém a liderança do Parlamento Europeu. É sobre isso e outros assuntos que a gente vai colocar à luz, fazer algum paralelismo aqui com o Brasil. Eleições europeias. Tem muita gente dizendo, gritando aí, sobretudo na mídia, que a extrema-direita foi a grande vencedora. Não, não foi. Foi a centro-direita. A extrema-direita, sim, ela deu uma fortalecida. Ela aumentou em alguns lugares as suas cadeiras no Parlamento Europeu, mas nada que seja um estrondo de votos, uma hecatombe, nada disso. A centro-direita mantém a liderança na Europa. Você que não conhece o nosso trabalho, clica, compartilha o seu joia, é bastante importante, meu irmão, minha irmã. Aqui todo dia sobe um caminhão de conteúdos, nossos conteúdos são baseados nos fatos postos na vida real, no dia a dia desse Brasil caótico, desse mundo caótico. Fatos são fatos, a gente não inventa fatos, a gente comenta os fatos postos. Nós temos um compromisso aqui com o inscrito do canal, que é a verdade. A gente traz a verdade para o inscrito do canal. O YouTube não gosta de política é bastante desgastante, em até certo momento é muito chato, mas é importante porque muda a sua vida. Então nós deixamos, mesmo não tendo uma base de inscritos grande, a gente deixa o formato ao vivo em respeito ao inscrito do canal para que ele entenda a movimentação que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Eleições europeias, a direita mantém a maioria no Parlamento Europeu, à semelhança da última eleição. O grande vencedor lá da União Europeia foi a centro-direita, não foi a extrema-direita. A extrema-direita ganhou algumas cadeiras, mas não foi a extrema-direita a grande vencedora, sim a centro-direita. Tem que esclarecer muito sobre isso e a gente vai fazer aqui, vai mostrar para você o número de votos e quanto se cresceu em alguns lugares a centro-direita e a extrema-direita aí, que o pessoal está gritando aí nas redes sociais e em alguns jornais. Nós temos dito aqui para você inscrito no canal, há muito tempo, em todas as eleições europeias dos países membros, nós estamos dizendo que a agenda woke está entregando todas as eleições para a direita na Europa. Todas. Muito diferente aqui do Brasil. A agenda woke, ela não foi recebida pela população com flores, não. É uma agenda chata, é uma agenda ultrapassada, é uma agenda identitária, é uma agenda lacradora que a população, grosso modo, não abraçou. Isso é um fato. Todos. Do mundo bonito, a migração, não. As grandes pautas vencedoras lá nas eleições europeias foram pautas antimigratórias, sobretudo antimigração do mundo fundamentalista islâmico, e a grande derrotada das pautas foi a pauta ambiental. O europeu não quer pagar a conta. Da agenda ambiental, não quer. Isso coloca o Brasil numa situação muito ruim, porque aqui, para o europeu que não quer pagar essa conta, aqui eles olham para nós outros acá, como latinos, e acham que nós temos que pagar essa conta por ele, nós temos que proteger os nossos biomas. Estou falando que isso seja errado, não. Mas o europeu nos olha assim, nós temos que proteger a Amazônia, proteger nossos biomas, e eles não querem entrar com o capilé. Esse foi o recado das urnas. A parte ambientalista teve a maior derrota das eleições europeias, foi a parte do meio ambiente, foram os ambientalistas, os verdes tomaram um catrapaço. Isso mostra que o europeu
não quer pagar essa conta de proteção de biomas, de déficit de carbono, carbono zero, não quer. Isso, e o Brasil fica numa situação de bico, porque o Brasil, para proteger os nossos biomas importantes, nós precisamos que o primeiro mundo, que gosta de um aquecimento, que gosta de uma refrigeração, que gasta trocentos aí, que queima muito material fóssil e estupra, na verdade, todo esse consumo de carbono. O consumo de carbono do Brasil é pequenininho, e o europeu estupra isso aí, europeu e chinês. Mas os europeus e os chineses não querem pagar a conta. Eles continuam usando muito combustível fóssil, sobretudo a China, e o europeu dizendo agora nas eleições que não vai pagar essa conta, não quer pagar essa conta, deu um recado muito claro nas urnas. E o Brasil fica numa situação difícil. Se os europeus, chineses não querem pagar a conta, como é que nós vamos receber os créditos de carbono, a grana? Então, essa turma toda quer que a gente fique aqui sem aquecimento, sem refrigeração, economizando para que eles gastem. Essa é a verdade. Como sair da sinuca de bico? Não sei, mas isso é um problema posto aí para o futuro. Muito grave, viu? Muito grave isso aí. Diferentemente do que está dizendo aí, a extrema-direita ganhou a eleição europeia, não foi nada disso. Quem ganhou a eleição europeia com 186 cadeiras foi a centro-direita. Centro-direita mantém a hegemonia do parlamento europeu, né? A Ursula von der Leyen, da Alemanha, né, do Partido Popular Europeu. 186 cadeiras, grande vencedora. Em relação ao pleito anterior, ela aumentou uma cadeira, né? O PPE aumentou uma cadeira apenas, né? E o segundo colocado foi a SD, o Partido Socialista, né, de centro-esquerda. Ele fez 133 cadeiras. Ele perdeu apenas 6 cadeiras. Perdeu 6 cadeiras, que não é nada de outro mundo. E curte, compartilha, é bastante importante isso. A gente deixa o formato ao vivo para o inscrito do canal, para que quando ele tem a oportunidade, ele vem aqui, e clica, vê se interessa, porque o YouTube distribui, nossa base de inscritos é pequena, o YouTube distribui para 2% dessa base. E o resto ele não distribui. Os outros aí, passar e descobrir o canal aqui, e o canal está sempre na frente. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer, que a Agenda Woke está entregando todas as eleições para a direita na Europa, isso nós estamos dizendo, desde janeiro. Desde janeiro a gente está dizendo aqui, tem aqui eleições na Grécia, Espanha, Áustria, Polônia, Hungria, estão todas elas aí à sua disposição, os vídeos de cada país, e nós estamos dizendo isso, a Agenda Woke está entregando tudo à direita. Essa é uma agenda que não deu liga com a população, ela faz muito sucesso nas agências de propaganda, muito sucesso nessas agências, muito sucesso na Hollywood, muito sucesso no pessoal descolado, nos artistas, mas com a população, com o povão, faz nada, né? O povão não comprou a Agenda Woke. Nós estamos dizendo isso desde janeiro, é o único canal que está dizendo isso, desde janeiro. Para você inscrito, aqui é um canal que a gente está sempre lá na frente. Com essa vitória da centro-direita no Parlamento Europeu e com um crescimento de cadeiras, algumas cadeiras da extrema-direita, o Macron resolveu, na França, dissolver o seu parlamento e convocar novas eleições. Fez uma aposta arriscada, porque na França está lá equilibrado. Foi aonde a extrema-direita ganhou mais cadeiras, foi na França. Deu um partido da Le Pen, ela saiu de 24 cadeiras para, deixa eu dar uma checada aqui, da Le Pen ela saiu de 34 cadeiras e foi ela ganhou 6 cadeiras, né? Ganhou 6 cadeiras. Então, foi em relação a eleição passada, em 2014, o partido da Le Pen teve 24% dos votos. Em 2019, ele praticamente ficou igual, teve 23% dos votos.
E agora, em 2024, teve 31% dos votos. Então, ele teve um aumento substancial de 7%, bastante. Ele teve um crescimento de 1/3, a extrema-direita francesa, da Le Pen. Então, em função disso que ocorreu na França, mais a centro-direita, lá o centro francês, ainda saiu vencedor. Em segundo lugar, o socialista, mas na França teve agora uma união, ainda que não está 100% consolidada, porque o Senado francês não topou, o Partido Republicano juntando com o partido da Le Pen. Vamos ver que bicho vai dar. Os senadores que são de centro do Partido Republicano, é o partido de direita, esse Partido Republicano, né? Eu estou falando Partido Republicano, mas não, grosso modo, é Le Republicano, é o LN, né? Esse partido, o Senado desse partido, ele foi contrário a essa união. Então, não sei o que bicho vai dar ainda, né? Está muito cedo. Mas ele Macron dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições. Não é golpe, não tem nada disso, lá é prerrogativa do presidente a dissolução. O fato é que o partido, nas eleições europeias, o partido de centro-direita de 2019 da Ursula von der Leyen, que já era majoritário em 2019, permanece majoritário ali, foi o grande vencedor da eleição, o mesmo partido. Então, 2019 e 2024, temos o mesmo vencedor das eleições. Em Portugal, vou falar de Portugal, que é um caso específico. Aqui nós tivemos o Bolsonaro pedindo voto lá para o Chega de Portugal, né? Tivemos aí o brasileiro, o Chega tomou um catrapaço em Portugal. Chega de extrema direita, tomou um vareio, tomou uma surra em Portugal. Para vocês terem uma ideia, o Chega foi um fracasso total. O partido vencedor em Portugal foi o Partido Socialista, com 31% das cadeiras. Em segundo lugar, foi a centro-direita portuguesa, com 30% das cadeiras, quase igual. E o Chega, com o seu fracasso estrondoso, foi a 9% das cadeiras, né? Ele foi reduzido no parlamento com 2 cadeiras só. Foi colar com 2 cadeiras no parlamento europeu. O Bolsonaro, pé frio pra caramba como cabo eleitoral. Então, a extrema-direita portuguesa, nós estamos falando só de Portugal, por conta do Brasil, tomou um chega para lá do português. Isso que a agenda imigratória em Portugal está bastante presente, viu? Agenda anti-imigração, mas o Chega, como fez tanta caquinha quando teve muito voto, agora o português deu um chega para lá, ele deu um raquetaço no Chega. Ele fez só 9% dos votos lá em Portugal, 9%. Na Suécia e em vários países, como Suécia e Romênia, quem ganhou foi a centro-esquerda, né? Foi a centro-esquerda, social-democracia ganhou. Na França, a Le Pen tem um crescimento significativo na extrema-direita, bastante significativo. Ela fez 31%. É onde a extrema-direita cresceu efetivamente. O PPE, vamos falar agora sobre os partidos que ganharam. O PPE da Ursula von der Leyen, Partido Popular Europeu, ele foi a 186 cadeiras no Parlamento Europeu. E já tinha ganho isso. Ele cresceu uma cadeira. Na eleição de 19, ele tinha 185 cadeiras. O SD, que é de centro-esquerda, ele foi a 133 cadeiras. Ele perdeu 6 cadeiras. Não foi um grande estrago. Perder 6 cadeiras está no pacote aí da agenda woke aí, que está pesando, viu? A agenda woke está pesando muito. Na Europa não foi a economia que definiu a eleição. Foi a agenda woke antimigratória. A agenda woke da esquerda não colou. Não está colando, as pessoas estão detestando isso no mundo inteiro, nos Estados Unidos estão detestando, no Brasil se detesta. A sorte do Brasil que aqui o centro nosso é muito fraco, é extremamente fraco, é diferente do centro europeu. E a nossa cultura adotou a extrema-direita aqui, o bolsonarismo que sobrou dos apoiadores amalucados do Bolsonaro, da extrema-direita, só acompanhar o parlamento, é só acompanhar o Congresso Nacional que vocês vão ver cada coisa estapafúrdia,
estapafúrdio. E se não fosse esses caras tão amalucados, o Lula já estava virtualmente deposto do Planalto na eleição de 26. Mas o Lula continua com perspectiva, porque não tem um candidato de direita minimamente que fala lé com cré, né? Não tem ainda. Porque quando surge um candidato, o bolsonarismo vai lá e destrói. E o Bolsonaro está fora, Bolsonaro não ganhou a eleição com a máquina e não vai ganhar a eleição, só perde apoiadores a cada dia. Mas ainda é o carro-chefe aí da direita brasileira. Em função disso, que a esquerda brasileira tem chance com o Lula, né? Só em função disso. Porque o Brasil está preso nessa armadilha chamada armadilha Bolsonaro. Enquanto o brasileiro não chutar, a direita brasileira não der um pé no traseiro do Bolsonaro, vai ficar aí dando oportunidade para o PT governar o país aí. Porque se não fosse essa direita aloprada, o PT estava morto em 18 e não governaria mais o país. É que esses aloprados, diferentemente da Europa, saíram do nada para conquistar a cadeira presidencial e obstruíram aquela faixa do centro que é muito presente na Europa, né? Muito presente e está levando todas as eleições dos países europeus. Por isso essa configuração um pouco diferente. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos os lelé de lá ainda não apitam tanto na estrutura no deep state americano, né? O Estado americano ele tem umas regras muito mais fortes, muito mais seguras que mantém a democracia americana pujante a despeito dos populistas como o Trump que lá apareceu. Mas é diferente do Brasil, muito diferente do Brasil. O Brasil, as nossas estruturas são essas aí, muito porcariazinha, muito frágil, as estruturas todas nossas não estão nem aí para o pastel chamado Brasil, não estão nem aí. O Supremo quer poder, o Legislativo quer grana e o brasileiro que se exploda aí, né? O terceiro colocado na eleição da União Europeia foi de centro, o partido Macron, fez 82 cadeiras. O Renovar Europa, partido recém-criado, partido novo, criado pelo Macron, fez 82 cadeiras, né? Ele ainda apitando muito lá. Talvez seja por isso que ele tenha dissolvido o parlamento e convocou novas eleições aí. O ECR, que é um partido de direita, muita gente classifica o ECR, que é o partido da Meloni italiana. Muita gente a classifica como extremista, de extrema direita. Eu não coloco a Meloni como extrema direita, eu coloco a Meloni bem como direita mesmo, não como centro-direita, como alguém de direita, não como extremista e não como centrista, mas como de direita. Então, a Meloni, por exemplo, ela não apoia o Putin. Não apoia o Putin. O Putin foi muito determinante na eleição, sobretudo na Alemanha. Nós já vamos bater um papo sobre isso, nós já vamos conversar sobre isso. A Meloni, ela está apoiando a Ucrânia, contrário ao Putin. Por isso que eu não a coloco ela de extrema direita, eu coloco ela como alguém de direita, Meloni. A extrema direita, o AfD, ele teve 60 cadeiras. Ele estava liderando as pesquisas, e esse caso é muito importante, muito importante. Esse partido é da Beatrix von Stock, aquela que é neta do Hitler. Desculpa. A Beatrix von Stock é neta do Hitler. Então, ela estava muito bem pontuada, esse partido na Alemanha, à direita e na extrema-direita alemã. E aí teve um mega escândalo na Alemanha, e lá, diferente de cá, a Alemanha, o eleitor, quando tem esses escândalos, afeta o partido. No Brasil não afeta nada. Por isso que a gente é de terceiro mundo, por isso que a gente é subdesenvolvido, por isso que a gente é essa desgraça que nós somos. Por exemplo, a Polícia Federal descobriu mais joias roubadas pelo Bolsonaro. É roubada, as joias são do Brasil, com vídeo, descobriu, mas isso não afeta eleitoralmente o Bolsonaro, muito pelo contrário, os radicais capazes de adorar ainda mais. Porque o brasileiro gosta de ladrão, isso é verdade, o brasileiro adora ladrão. E adora falar besteira. Ai, estão roubando. Mas quando é o ladrão que ele adora, ai, pode. Brasileiro é muito hipócrita. Muito. Zé Povinho mesmo. Gosta de ladrão. Isso é um fato. Ninguém tá...
tá muito pesado com o brasileiro. Não, o brasileiro gosta de ladrão mesmo. Olha quantos estão de tornozeleiro no Congresso Nacional. A extrema-direita alemã, ela foi para 60 cadeiras. Só não fez mais porque ela teve um mega escândalo. Ela estava muito bem pontuada. E aí a polícia descobriu que ela estava recebendo, esse partido pró-Putin, pró-Rússia, estava recebendo grana da Rússia, grana dos chineses. Isso fez com que eles saíssem de um patamar de intenção de voto lá para baixo. E só tiveram essa repercussão, e aí começam já as teorias conspiratórias lá na Alemanha, em função daquele imigrante muçulmano que esfaqueou o policial. E o policial veio a morrer. Ele estava esfaqueando na passeata desse partido de extrema-direita, estava dando facada ali nos participantes que são contrários a essa agenda migratória, e depois ele teve aquela foto que rodou o mundo, o esfaqueamento no pescoço do policial. O policial veio a morrer dias antes da eleição. Isso deu um up ali nesse partido extremista alemão. E aí tem as teorias conspiratórias, dizendo que o radical posto lá na Alemanha para esfaquear muçulmano foi plantado aí pela Rússia, pela China. Aí começam essas teorias todas, não tem como comprovar, isso vai para filme. Mas fez com que esse partido, depois daquele escândalo terrível de grana vinda, financiamento vindo da Rússia, ele tivesse novamente um crescimento e aí safou 60 cadeiras no Parlamento Europeu. E o grande derrotado das eleições europeias foram os verdes, os ambientalistas. Vira e mexe você vê esses imbecis ambientalistas jogando tinta em grandes quadros da humanidade, fazendo essas cacas todas. Isso a população detesta. A população tem pavor disso aí. A pessoa comum, a pessoa de centro, a pessoa centrada, ela tem horror aí. Mas eles tiveram uma perda de 18 cadeiras. Eles tomaram um catrapaço, sobretudo na Alemanha. Um claro recado que o alemão não quer pagar essa conta ambiental. Sobretudo que na Alemanha, ali, os verdes conseguiram impor que o alemão tivesse em casa um kit para aquecimento ali. Se chama, deixa eu até ver o nome, heat pump, né? Ele serve para, ele dá uma economia energética gigantesca, mas o preço é astronômico. E isso repercutiu nas urnas. As regras ambientais impostas pelos verdes em toda a comunidade europeia, os agricultores não aceitam pagar essa conta, não aceitam essa redução mais de carbono, não aceitam. Isso deu muita repercussão, deu até pancadaria na França, na Alemanha, não aceitam. A agricultura, grosso modo, europeia, se rebelou contra esse excesso de regras ambientais. Foi um recado claro das urnas que o europeu não quer pagar essa conta ambiental. Vai sobrar para países como o nosso aqui, que a despeito que a gente não gasta nada, a gente não gasta absolutamente nada de queima de carbono. Os grandes responsáveis são a China, os europeus, os americanos. Esses que queimam carbono, a Índia também queima muito carbono, queima muito combustível fóssil. Esses são os grandes responsáveis. O Brasil é isso aqui. Mas o Brasil tem a Amazônia. Mas todo mundo quer que a gente proteja a Amazônia. Sobe o like aí. Todo mundo quer que a gente proteja a Amazônia, mas ninguém quer pagar a conta. O europeu. O europeu não quer pagar a conta. O chinês nunca pagou a conta. O americano diz que vai pagar, mas não paga. E nós temos que manter nossos biomas, tal. Nós estamos entre a cruz e a espada, viu? Solução difícil. E as pautas anti-migração, as pautas ambientalistas, né? Elas foram os alavancadores aí das eleições europeias. A agenda woke, definitivamente, pauta migratória e ambientalista é da agenda woke aí. A agenda woke, todos, mundo, bonitinho, pode vir para cá você, muçulmano. O europeu se cansou disso. A agenda woke, ela faz muito sucesso, estou repetindo isso desde janeiro aí para o inscrito do canal, ela faz muito sucesso nas redações de jornais,
ela faz muito sucesso no meio artístico, ela faz muito sucesso em Hollywood, ela faz muito sucesso na televisão, mas a população não comprou a agenda woke. A agenda woke está entregando todas as eleições à direita. Curta, comente, compartilhe. Tá bem explicado aí para você. A agenda woke, ela é terrivelmente contra o óbvio. Todos, é um aborto da natureza. Na agenda woke, no Brasil, por exemplo, a turma do Silvio Almeida, racismo estrutural, todo mundo deve uma parte lá para o escravo africano que foi trazido aqui à forca, deve aos... O Brasil é majoritariamente, super majoritariamente pá. Então, metade do corpo de um cara ele deve para o africano, outra metade ele não deve. É complicado. O Brasil é extremamente desigual socialmente, em grana, estamos falando em renda. É onde está os maiores preconceitos contra a grana. O racismo, ele tem que ser combatido sempre em qualquer situação, mas não criando uma luta de classe como essa turma aí, dando base teórica para estruturar uma luta de classe entre pretos contra brancos no Brasil. Mesmo porque que preto puro não é maioria, e branco puro também não é maioria. A maioria é par. Tem um pé nas duas cozinhas. Então, essa agenda woke, ela só não está entregando tudo à direita aqui no Brasil em função dos aloprados bolsonaristas. Se não fosse os aloprados, aqui também iria se refletir um modo de voto como está se refletindo no mundo inteiro. Estados Unidos e Europa. No mundo inteiro. No Brasil, enquanto a direita não der um pé no traseiro do seu Bolsonaro e se livrar da armadilha Bolsonaro, corre-se o risco de se ter a esquerda no poder mais 4 anos no Palácio do Planalto, do Luiz Inácio, por conta do bolsonarismo, dos radicais de extrema-direita que já governaram o país e botaram os pés pelas mãos e deixaram de legado a sua grande obra, a volta do PT ao poder. Inscreve-se, curta e compartilha. Sobe o like. Valeu! E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!